Bom dia a todos, vamos continuar a nossa videoaula, nosso segundo vídeo sobre implantação florestal. E vamos continuar falando aqui sobre a espécie escolhida, a espécie a ser escolhida, como também o combate às formigas cortadeiras. Acompanhe. Continuando a falar sobre a escolha da espécie florestal. O conhecimento da silvicultura sobre a espécie, então, ela é de grande importância, porque a gente tem que saber o objetivo do plantio, se a gente vai querer produtos madeireiros, obtenção de produtos não madeireiros, como açaí, a parte alimentícia, né? A proteção, ou se quer para fins de estética ou paisagismo. Então, tudo isso a gente tem que saber antes de fazer realmente o plantio das nossas espécies. Então, conhecimento de silvicultura sobre a espécie, tem que saber as formas de propagação. No caso, não sei se vocês lembram, as formas de propagação se viu com o professor Elvis, técnicas de propagação sexuada, por exemplo, semeadura em canteiro e diretas no recipiente, ou as de propagação vegetativa. A gente pode citar estaquia, enxertia, mergulhia, tá bom? A gente tem que também ver a produção de mudas, as técnicas de preparo do solo, tudo isso para a gente ter que conhecer realmente a espécie antes de fazer o plantio. O espaçamento adequado, as necessidades hídricas e nutricionais e também a suscetibilidade a pragas e doenças. Deve haver o planejamento para se fazer essa implantação florestal. Continuando a falar aqui sobre a escolha da espécie florestal, a gente tem que ver a disponibilidade de mudas ou sementes na região, se tem perto, próximo ao local, para reduzir os custos, né? A qualidade dessas mudas, os viveiros, se são idôneos, se são confiáveis. Então, para o sucesso de um plantio florestal, existem diversas técnicas importantes. Uma delas é utilizar sementes e mudas de qualidade. Então, uma muda de qualidade, ela deve possuir as seguintes qualidades, as seguintes características, né? Tem que ter um torrão bem formado com raízes ativas, como pode ser visto nessa figura, que possuem coloração branca e dessa maneira no campo, a muda terá um rápido desenvolvimento após o plantio. As folhas também elas devem estar sadias, mas não excessivamente verdes, pois também devem estar rustificadas para as condições adversas no campo. O caule, como pode ser visto aqui, ele tem que ser lignificado, demonstrando maturidade para ser plantada. Além disso, a muda deve ser livre de pragas e doenças, por isso que o viveiro tem que ser idôneo, característica essencial para o sucesso de seu plantio. Então, aqui são algumas das características da escolha da espécie florestal, além também de você ver o mercado consumidor e a rentabilidade econômica das mudas para você fazer o plantio. Outro ponto importantíssimo é o combate às formigas. Então, antes de fazer o plantio, uns 60 dias antes, a gente tem que fazer o combate às formigas, não é na hora não, de fazer o plantio. Então, porque a formiga, ela é uma praga que causa os maiores prejuízos ao empreendimento florestal, muito mesmo. Então, pode destruir plantios inteiros. O primeiro combate deve ser feito antes do revolvimento do solo, de modo a facilitar a localização dos olheiros. Então, as formigas cortadeiras, que são as saúvas e quenquens, que são desses gêneros aqui, Ata e Acromirmes, precisam ser combatidas em todas as fases de desenvolvimento da floresta. Um salveiro adulto, mais ou menos de 3 anos, consome por ano 1 tonelada de folhas, que dá mais ou menos 86 árvores de eucaliptos e 161 árvores de pinos. Uma árvore de eucalipto pode morrer após 3 ataques consecutivos, para vocês terem ideia do dano dessas formigas, dessas saúvas e dessas quenquens. Em região com 200 formigueiros por hectare, por exemplo, pode haver uma perda de 30% das cepas de eucaliptos. Então, gente, tem que fazer o combate às formigas antes de fazer o plantio dessas espécies nativas ou exóticas escolhidas por vocês, né? Florestais. Mas aí, como é que a gente vai fazer esse combate às formigas? O combate inicial é em toda a área e numa faixa de 200 metros ao redor. Então, você vai fazer o combate em toda a área que você vai plantar e numa faixa de 200 metros ao redor. Aí, você tem que repassar 60 dias após o combate inicial para ver como é que ficou.
E tem que fazer uma ronda durante todo o período de formação e crescimento da floresta. Tem que ficar de olho, né? Aqui eu peguei um exemplo de como aplicar a isca formicida Atamax S, né? Atamax S. Primeiro passo, vamos lá. Encontrar a sede do formigueiro, que no caso é aquele monte de terra solta. O segundo passo é medir a área da terra solta, multiplicando-se o maior comprimento, no caso aqui A, que é o comprimento, e B, que é a largura, como demonstrado aqui nessa figura. Terceiro passo, para cada metro quadrado de terra solta, aplicar 10 gramas de isca, dessa isca formicida Atamax. Essa aqui é uma marca que eu estou dizendo, mas a maioria é 10 gramas por metro quadrado. Então, por exemplo, se o maior comprimento, no caso desse A aqui, for 8 metros e a maior largura for 6 metros, então você vai ter uma área total de 8 vezes 6, que dá 48 metros quadrados. Neste caso, serão necessárias 48 doses de 10 gramas, que dará um total de 480 gramas desse formicida. Quarto passo, após calcular a quantidade de isca formicida, que eu vou falar um pouco sobre essas iscas, né? A ser aplicado no formigueiro, localizar os olheiros de abastecimento ativos e distribuir o total dessas doses. Então, as doses devem ser distribuídas em locais como indicado nessa figura aqui. Então, nunca aplicar dentro dos olheiros e dos carreiros. Você tem que aplicar a 20 centímetros dos olheiros, tá ok? E aqui, como eu já disse, é a localização ideal das doses da isca formicida que eu estou falando. Mas a recomendação de uso, vocês podem ler aqui rapidinho e cuidados a serem adotados com mais calma para vocês saberem como é que aplica essa isca. Então, após a limpeza da área, pelo menos 20 dias antes do plantio, a gente deve distribuir porta-iscas no espaçamento de 20 por 25 metros. São cerca de 20 portas-iscas por hectare. Então, como vocês podem ver nessa figura, cada xizinho desse é um local de uma porta-isca, que é necessário vistoriar esses porta-iscas a cada semana e após cada chuva para reposição ou substituição da isca. Então, essas porta-iscas são recipientes nos quais as iscas são depositadas para serem percebidas e carregadas pelas formigas. Podem ser preparadas com material facilmente disponível, o bambu, ou pode ser utilizado uma garrafa plástica lisa. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz com a garrafa plástica lisa, que é mais fácil. Então, aqui como vocês podem observar nessa figura, é o porta-isca da garrafa plástica, o material aqui. Então, tem aqui o preparo, né? Corta a garrafa como indicado nesse desenho A, depois lixa ou raspa a parte superior do gargalo, depois encaixa a parte raspada superior com o gargalo voltado para o interior da parte inferior. E aí coloca a isca, né? Que é o pellet, né? Utilização. Os portas-iscas da garrafa plástica, elas podem ser utilizadas em duas posições, como pode ser visto nessa figura aqui. A disposição vertical, que a gente crava um estaque e coloca os porta-iscas, ou pode ser na disposição horizontal, para facilitar, então, o acesso aqui, ó, das formigas, colocar uma varetazinha interligando a superfície do terreno com as iscas. O local ele deve ser finalizado, no caso, sinalizado, com a estaca para facilitar essas vistorias. Então, pode ser um porta-isca você colocar no seu terreno para atrair as formigas e aí fazer o combate delas. As iscas granuladas, eu não sei se eu mostrei para vocês nas aulas de fitossanidade, eu não lembro muito bem, mas essas iscas granuladas, elas são as mais utilizadas e mais eficientes. Então, os formicidas encontrados no mercado são disponíveis da seguinte forma: o pó seco, que são para formigueiros pequenos, não são tão eficazes na silvicultura. Iscas granuladas, tem vários tipos, e tem também os líquidos termonebulizáveis, que são para formigueiros jovens. A isca granulada, ela apresenta como principal vantagem a facilidade de aplicação, um alto rendimento operacional, uma alta eficiência, uma baixa toxicidade ao homem e ao meio ambiente e condições econômicas compatíveis. Então, como vocês podem ver nessa figura aqui, ó, o formicida. Modo de ação da isca formicida.
No caso, essa Atamax, como é que funciona, gente? Vamos lá. Como é que funciona o combate das formigas quando ela entra em contato com essa isca? Então, a contaminação inicial das formigas se dá pela ingestão do produto pelas operárias no ato de transportar, limpar e incorporar os pellets, que são os grânulos, da isca formicida ATA, nesse caso aqui, na cultura do fungo. Após a incorporação dos pellets, toda formiga que se alimentar desse fungo, ela irá ingerir indiretamente o formicida e assim se contaminará. Então, resumindo, as formigas, elas levam esses pellets para dentro do formigueiro, que no caso, essas formigas operárias jardineiras, que são essas quenquens e saúvas, elas ficam levando tudo que tem para alimentar o fungo, né? Que esse fungo é o alimento das formigas. Então, as operárias jardineiras, elas são as primeiras a morrerem, porque elas entram em contato. E desta forma, a cultura do fungo não receberá mais os cuidados necessários para a sua sobrevivência. Então, em poucos dias, não servirá mais de alimento para as formigas. Então, essas formigas que não se contaminaram anteriormente morrerão por inanição. No caso, morrer de fome, né mesmo? A bichinha, coitada. Mas é isso mesmo. Então, elas não estão mais se alimentando do fungo e acabam falecendo, né? Falecendo. Aqui é só para mostrar uma isca formicida Mirex S, a paralisação de corte e controle do formigueiro. Então, aqui a aplicação, aí ela carrega a bichinha, coitada toda feliz, manipulação de iscas pelas jardineiras, quenquens e saúvas, para dentro do formigueiro em processo de intoxicação e já era, né? Então, aqui no terceiro dia, por exemplo, há uma desorganização interna do formigueiro, grande mortalidade das jardineiras, a paralisação do corte das folhas. No sétimo dia, há uma movimentação lenta das formigas. No 15º, uma paralisação da remoção dessas formigas da terra, né, do formigueiro. E aí, gente, 60 dias o formigueiro já está sem atividade, em 90 a 120 dias o formigueiro ele é controlado, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aqui o processo que é quando a formiga ela pega esse pellet e esse formicida e leva para dentro do formigueiro. Aqui a gente é só para mostrar que tem alguns livros, Controle de Formigas e Cupins na Floresta de Mogno Africano, um curso de controle de formigas cortadeiras, aqui pelo CPT, controle de formigas cortadeiras, então vocês podem acabar se especializando um pouco mais e tendo mais informações sobre o controle de formigas cortadeiras. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas videoaulas de implantação florestal. E qualquer dúvida estarei no Classroom e também nos grupos de WhatsApp. Tá ok? Boas semanas a todos e bons estudos. Até mais.